cara se recuperar. O que sabemos no momento é que o vírus desaparece após 6 dias. E foi mais ou menos o que um médico de 31 anos aqui em São Paulo disse, que internado na UTI pediu para administrar o remédio e que, de repente, esse remédio deu resultado em 5 dias para ele. Ele melhorou e ele estava passando por uma crise terrível, tanto que estava na UTI. É a última resposta do doutor Wong, depois vem aí o Jornal da Band. Pois não, doutor, e amanhã a gente faz uma entrevista ao vivo com imagem, som e, se possível, com uma banda de música atrás. Datena, é o seguinte, são duas coisas. Uma coisa é eliminar o vírus. Então você toma remédio e mata o vírus, ou bactéria, ou agente infeccioso, qualquer que seja. Tá certo? Isso é uma coisa. A segunda coisa é a recuperação clínica do paciente. As duas coisas não andam mão em mão. Então você mata o vírus, mas acontece que você tem toda a inflamação do pulmão, alterações cardíacas, etc., decorrente da infecção, da doença que você teve. Então, eliminar o vírus em 4, 5 dias, isso ocorre realmente, porque você não encontra mais vírus na circulação do corpo dele. Agora, até que a pessoa recupera a função pulmonar normal, a função cardíaca normal, sentir-se forte e tudo, isso demora alguns dias a mais, você entendeu? Então, é por causa disso, que elimina o vírus em 4 a 5 dias é uma coisa. Agora, a pessoa sentir bem, saudável, poder sair do hospital, isso pode levar 5, 6, 7, 8 dias, porque o organismo se levou um baque, né, uma agressão muito grande por causa da infecção. São duas coisas que andam separados, mas paralelamente. Alô, Terra. Alô, Terra. Tem alguém me ouvindo aí na Terra? Posso passar para o Jornal da Band? Muito obrigado pela sua paciência, desculpe pela nossa falha técnica. Isso realmente acontece, muito difícil de acontecer numa emissora que tem uma excelência técnica impressionante, com equipamentos de primeiro mundo, mas de vez em quando isso acontece e a gente não pode perder absolutamente a paciência. Espero que você tenha tido a paciência necessária para nos esperar e peço desculpas a você de verdade, de coração. Vem aí os melhores apresentadores da televisão brasileira, com o melhor jornal da televisão brasileira, que é o Jornal da Band. Eu vou embora e até amanhã, que tudo dê certo e que Deus nos proteja a todos. Tchau. Valeu, Datena. Boa noite. Vamos começar o Jornal da Band indo direto para Brasília com a repórter Carolina Vilela, que traz os novos números do coronavírus no Brasil. Já são 77 mortes e quase 3 mil casos confirmados. Dá o cenário para a gente, Carol. Oi, Oineg. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, calcula em 10 bilhões de reais o gasto adicional do SUS com o combate ao coronavírus. Só com internações em UTIs seria quase esse mesmo valor, viu? Se 10% da população for infectada com a doença. De acordo com os últimos dados divulgados pelo Ministério da Saúde, o número de mortes aumentou em 35% e o de casos confirmados em 19%. A taxa de letalidade está em 2,7%. Até o fim do dia, havia 205 pacientes em enfermarias e 194 pessoas internadas em UTIs. Carol, o governo faz alguma projeção sobre esse crescimento? Porque se a gente pegar, por exemplo, os Estados Unidos, que são um país que tem uma população que é 60% maior do que a nossa, o número de casos já está em 82 mil e a gente está com 3 mil casos aproximadamente. Há alguma projeção sobre esse ritmo de crescimento ou o governo evita falar sobre isso? Oineg, desde o início, desde quando a doença chegou no Brasil e que foram confirmadas as transmissões comunitárias e também transmissões locais, o próprio ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, vem dizendo que a gente ainda vai alcançar o pico dessa doença, o pico dessa pandemia. Por isso, eles continuam adotando aquela recomendação de que todo mundo tem que ficar em casa, tem que manter aqueles cuidados de lavar sempre as mãos, usar o álcool em gel. Então, o ministro ainda estima um crescimento no número de casos confirmados e também no número de mortes. São 77 mortes até agora, e 2.915 casos confirmados em todo o país. Oineg. Você falou que o Ministério da Saúde continua a manter a posição de orientar as pessoas para que fiquem em casa. Agora, essa posição do Ministério continua a mesma, sem mudança, mesmo após a entrada do presidente, fazendo ressalvas a esse isolamento geral?
Então, o presidente recomendou, naquele pronunciamento, que as pessoas voltassem à vida normal e depois, no dia seguinte, disse que iria sugerir, orientar o ministro da Saúde a adotar o isolamento vertical, que é um isolamento voltado para um grupo de risco, que no Brasil são as pessoas, são os idosos e as pessoas com doenças crônicas. O ministro da Saúde disse que essa possibilidade não estava descartada, mas que isso estava sendo estudado pelos técnicos do Ministério da Saúde. Esse isolamento vertical que foi sugerido pelo presidente Jair Bolsonaro. Por enquanto, a recomendação, a orientação é a mesma que vem sendo adotada pelo Ministério da Saúde. Valeu, Carol. Obrigado. Lana. Laboratórios da Embrapa em todo o país serão usados para diagnósticos da Covid-19. A medida vai permitir a análise de 76 mil testes por dia. 84 laboratórios da rede da Embrapa, da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, irão auxiliar na análise dos testes. O objetivo é acelerar a identificação de pacientes infectados. Mais de 100 profissionais em 19 estados vão trabalhar sob supervisão do Ministério da Saúde, em conjunto com a Fundação Oswaldo Cruz e o Instituto Adolfo Lutz. Em São Paulo, que tem 1/3 dos casos de coronavírus no Brasil, o número de pacientes graves na UTI cresceu 42% em um dia. O governo do estado anunciou ajuda financeira a cidades com mais de 100 mil habitantes para conter o avanço da doença. Maestrina do Coral do Teatro Municipal de São Paulo, Naomi... Opa! A maestrina do Coral do Teatro Municipal de São Paulo, a Naomi Munakata, morreu hoje aos 64 anos, vítima do coronavírus. Ela estava internada desde a semana passada no Hospital Oswaldo Cruz, na capital paulista, e tinha testado positivo para o vírus da Covid-19. Munakata nasceu em